Mais um conselho para Galileu. Meu nome é Luiz e eu estou aqui numa série estudando a história e o que dá de ter biografia de Galileu Galilei. Trago aqui alguns ensinamentos e alguns conselhos que, se possível, daria para ele. E um deles seria como provar que eu estou certo. Todos que estudam a história dele sabem muito bem que ele acertou em muitas coisas e errou em algumas. Umas horas ele era brilhante, outra hora ele calculava o tamanho do inferno e o tamanho que o demônio tem. As ideias. Mas deixa eu quieto. A tese aqui é como provar que eu tô certo. Felipe, por quê? Porque é o seguinte. Só a tua opinião não basta. Só a tua genialidade também não conta. Não é porque você tem uma boa reputação que você vai estar certo sempre. E muito menos, ter uma boa reputação vai ser o suficiente para dobrar a opinião do povo. O Galileu ele enfrentou muita oposição por causa do heliocentrismo e do geocentrismo. A Terra é o centro do universo, o Sol é o centro de tudo. Ele estava certo em algumas coisas, só que ele derrapou feio, querendo dobrar a opinião de todos só com o que ele já sabia no tempo. Não que ele não tivesse certo. É que para você provar que está certo, primeiro você precisa acreditar no que você está defendendo. Segundo, você precisa de provas. Quantas? Muitas. Muitos testes. Muitos apoios. Até então só tinha ele e Copérnico. Dois contra a cultura da Igreja Católica inteira. E toda a Europa. Porque no tempo a Europa era toda católica. Ele versus todos os estudiosos da igreja. Não estou dizendo que eles estavam certos. Só estou calculando. Mas para você provar que você está certo, você precisa de várias provas. Muitas provas. Não estou criticando, mas até então só o Galileu tinha o telescópio. Ele que aperfeiçoou. O holandês criou e ele aperfeiçoou. Ele tinha os estudos. Só. Não é porque você é disruptivo e trouxe uma ideia à existência que todos vão concordar. Tem muita ideia hoje, muita, que só faz sentido hoje. No tempo em que elas surgiram, não tinha não, meu patrão. E tem muita gente que é assim, na caminhada do desenvolvimento pessoal, ele tá certo. E quer que todos se rendam a isso. Tenha provas, tenha micro resultados. Vai provando que isso que tu tá fazendo vai ter sustentabilidade. Prove que você tá certo. Tendo provas e tendo consistência e tendo apoio. Não que você vai depender da opinião dos outros. É que para tua ideia ir para frente, tu vai precisar delas. Ok? Esse é um conselho que eu daria para Galilei. Esse é o conselho que eu deixo para você. Porque eu te considero tão inteligente quanto ele. Tá me seguindo? Tu é inteligente. Então coloque em prática. Use e abuse desse conselho. E quando tiver resultado, volta aqui e compartilha. Vou amar ter isso.